Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa manhã, boa tarde para você que escuta. Depois aí de um bom tempo sem gravar episódio no carro, né? Eu tô dirigindo e aproveitando para utilizar o meu microfone, né? De lapela, que é um microfonezinho tão vagabundo que, dependendo da situação, é melhor usar ele, não usar ele, melhor dizendo, né? Melhor usar o microfone do celular do que usar o microfone de lapela. Mas é por isso que ele foi R$60, né? Quem sabe numa próxima oportunidade aí, sobrando dinheiro, eu compro um microfone de lapela melhor. Mas eu uso ele pouco, bem pouco. Mas de qualquer forma, no episódio de hoje vou contar uma história curta, né? Uma história simples de muito tempo, quando era um jovem mancebo menininho. E o fato de que eu fui batizado 2 vezes, mesmo sendo ateu. Eu fui batizado 2 vezes em igrejas católicas. É engraçado, eu acho. Normalmente você tem pessoas assim: fui batizado 2 vezes em igreja, sei lá, um pouco mais diferentes, né? Eu era católico, aí virei evangélico, e aí, enfim, batizei de novo. Eu já vi umas pessoas que passaram por esse processo. Mas eu não, eu era ateu, sou ateu, e fui batizado 2 vezes. E aí, com um tempo assim, entre um e outro, distante. Batizado a primeira vez numa igreja, na Igreja Católica Brasileira, né? Tem, não sei se é em Planaltina, aqui no Distrito Federal, tem uma, não lembro ao certo se é Planaltina, eu acho que é, mas tem uma igreja bem bonita, né? E é uma igreja dessa vertente, né, católica, que é a Igreja Católica Brasileira. E como é uma igreja bonita, e minha mãe achava a igreja bonita e falou: vamos batizar numa igreja bonita, e ela me levou para batizar lá. O que na verdade eu acho que é muito comum, que eu já vi várias pessoas que foram batizadas nessa igreja, que ela fica ali em Planaltina, tem uns morros, né? E ela fica meio que em cima assim de um morro. Então tem uma vista panorâmica bonita, né? Bacana. É uma igreja também com uma arquitetura interessante, de tijolinhos assim. E já encontrei outras pessoas que foram batizadas nessa igreja pelo simples fato dela ser bonita, né? Então é uma cerimônia ali. E às vezes o que importa é mais esse rito de passagem cerimonial ali do que um elemento propriamente religioso. Minha mãe não é uma pessoa muito religiosa, assim, né? De vou na igreja e isso e aquilo. Não. Ficar comentando coisa de religião. Ela não faz isso. Então é um negócio mais pela estética, sabe? E pela tradição, o hábito. É um hábito que vai se perpetuando. Eu fui batizado lá. Depois, passados muitos anos, né, com 11 anos de idade já, nessa mesma coisa, né, de seguir as tradições e ritos de passagem de forma até um pouco reflexiva, minha mãe decidiu me colocar na catequese para fazer a primeira comunhão. E eu já era ateu, já me identificava, né, como uma pessoa
sem fé, né, nessas questões sobrenaturais e religiosas. Mas nessa idade, né, se uma criança de 11 anos fala que é ateia, o pai vira pra criança e fala: isso é fase, isso é besteira, né? E vai te ignorar completamente. Enfim, é o que eu pensava que os meus pais fariam, né? Ah, isso aí deixa quieto, isso é fase, é besteira. Enfim, meu pai mesmo ficou um pouco nesse discurso assim de ser uma fase por uns bons anos, assim. Acho que há pouco tempo atrás, sei lá, uns 6 anos, ele observou e falou: talvez não seja uma fase, né? Porque essa fase já tá durando dos 11 anos aos 20 e poucos. Então acho que não vai passar mesmo. Mas eu tinha esse receio, então não falei. Eu não queria fazer a catequese, é claro. Eu não acredito em nada disso, por que eu vou fazer a catequese? Só que eu tinha esse receio de falar pros meus pais que eu era ateu e eles só ignorarem ou me repreenderem de alguma forma. Então acabou que eu fui fazendo a catequese, né? De fato eu fui fazendo ali aos sábados os encontros numa igreja ali na esquina, praticamente na esquina de casa, né? Uma igreja bem perto, que é uma igreja católica apostólica romana. Ou seja, é diferente da igreja católica brasileira. Ambas são católicas, mas não sei qual que é a diferença de dogmas, de percepções, né? Interpretações da Bíblia, mas é diferente. Enfim, então eu estava fazendo lá a catequese. Era sábado de manhã, eu pedi para os meus pais mudar para sábado de tarde. Porque eu falei: bem, eu já estou fazendo uma coisa que eu não quero. Não estou muito afim, não estou muito estimulado. Pelo menos para sábado de tarde, né? Para eu não ter que acordar de manhã cedo. E assim foi. Eu fiz toda a catequese. Só que chegou em algum momento ali, mais pro final da catequese, quando você vai se preparar, né, para fazer a primeira comunhão e não sei o que, nananã, que o mentor, né, os meus mentores lá, não sei exatamente qual seria o título que essas pessoas teriam, mas são pessoas que estão fazendo um trabalho religioso ali, né, de catequização, mas não são padres, são pessoas da comunidade. Me chamam, e tem um padre lá da paróquia, e aí pergunta: você é batizado? Aí eu falei: lógico, sou batizado sim, e tal. Eles: porque estamos encontrando aqui registro e tudo. Eu falei: não, sou batizado e tal. Não, vou ter que chamar sua mãe e tal. E foi uma situação meio constrangedora, porque parecia que eu era meio alien ali. Eles estavam me tratando de uma forma meio alienígena por supostamente eu não ter sido batizado, né? Agindo meio com um pé pra trás, assim. Eu fiquei me sentindo julgado, né? Não que eu me importasse muito com isso, mas você pensa: bem, por que eles estão julgando, né? Enfim. Aí depois foi esclarecido, né, que meu batismo tinha sido na Igreja Católica Brasileira, que não é reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu tive que ser batizado de novo antes de fazer a primeira comunhão, né? Então acho que ali 2 semanas antes da primeira comunhão, eu fui batizado junto com várias outras pessoas, a maioria delas de maior idade, né? Assim, em relação a mim. Sei lá, eu tinha uns 11 anos, tinha gente de 16 anos, tinha gente de 17, 30 anos de idade. Então eu era o mais caçulinha ali. Se sente meio até deslocado, né? E chato pra caramba. Tinha que ficar lá na igreja, eu lembro que nessa época eu tinha um celularzinho. E, né, era numa época que celular não era smartphone, então não tinha jogo, rede social, essas coisas. Quer dizer, tinha uns joguinhos bem simples, né? Tipo joguinho da cobrinha,
e outros que eram até bem legais, mas não tinha muita coisa pra fazer no celular. E eu ficava ali nas missas, às vezes, ali escutando. Na verdade, eu pegava o celular e ficava mexendo, né? Porque eu ficava bastante entediado. E aí foi isso, né? Acabei me batizando de novo pra poder fazer a primeira Eucaristia lá. Foi um outro sábado. E antes disso também, né? O padre, antes de fazer a Eucaristia, o padre faz tipo uma entrevista com você e tal, te chama. E aí ele falou, você lê a Bíblia? E eu falei, sim, leio, de vez em quando. Não lia nada. Nada. Eu não fazia as atividades que eles passavam, né? Tipo, tinha umas atividadezinhas, assim, tinha uma apostila. E eu comprei essa apostila, né? Tinha que comprar a apostila e não fiz nada, né? Eu não achava ruim, assim. Eu acho que eu também não era um menino muito desrespeitoso. Mas eu só tava entediado, né? E então eu não fazia nada. Mas era legal, assim, não era ruim. Porque tinha uns coleguinhas, né? E criança faz amizade rápido com as pessoas. Mas aí teve essa coisa, né? Que o padre me chamou e falou, você lê a Bíblia? Quanto você lê a Bíblia por semana? Eu leio um pouco, né? Deveria ler mais. Não lia nada. Aí ele, então é isso aí. Era uma confissão, né? Tinha que fazer uma confissão com o padre. Aí fui lá e me confessei aí pra poder na semana seguinte fazer a Eucaristia, né? E depois disso, poucas vezes eu voltei em alguma igreja na minha vida, poucas vezes. Hoje em dia mesmo, só em festa junina. Porque tem festa junina, igreja, sempre bom. Tem comidinha, tem música. E a gente se diverte um pouco, né? Mas é isso. História do batismo dual. E uma boa noite.